palavra do Senhor nosso Deus, e é evidente que Deus, através da sua palavra, tem falado aos nossos corações. Nós estamos contentes pela maneira como Deus ele tem se manifestado aqui em nosso meio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro dos Salmos, no Salmo de número 37. Obrigado. No Salmo de número 37, no verso de número 4. No Salmo de número 37, no verso de número 4. Vocês já perceberam que se usa falar versículo e verso, né? E as duas expressões estão certas, com exceção de que os versos eles são aplicados aos livros poéticos, que no caso seria Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Não se diz versículo, se diz verso. E isso são curiosidades bíblicas que é importante para o desenvolvimento intelectual do obreiro, né? Às vezes passa despercebido, mas quem é dado ao estudo, quando ouve um obreiro dizendo versículo em Salmos, já nota que ele não tem esse conhecimento, né? Ou dizer as cartas, as epístolas, livro, né? Livro de Filipenses, de Colossenses, que não é livro, é epístola, é cartas. E aí um dia um jovem me perguntou: pastor, me diga o que quer dizer essas epístolas da Bíblia, essas epístolas da Bíblia. Aí eu expliquei para ele que não era epistola, que era epístola, e que epístola é o mesmo que cartas, né? Mas são detalhes bíblicos que a gente aprende no culto de ensinamento, que era muito bem reverberado nas escolas bíblicas dominical, que é importante para o crescimento da igreja, saber a estrutura, como funciona, para que quando a gente se dirigir ao público, à igreja, a gente saiba muito bem aquilo que está dizendo. Amém, queridos? Livro dos Salmos, no Salmo de número 37, no verso de número 4, que nos diz assim, é bem conhecido, está até ali. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Vamos repetir todos juntos, olhando lá para o telão. 1, 2, 3 e... Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Quando a irmã Rayane foi cantar, que ela disse assim, é um hino bem conhecido, quem souber me ajude. Mas quando eu vi que estava escrito ali Lauriette, eu digo, não vai dar para ajudar, né? Que o hino da Lauriette é muito alto, né? E eu estou dizendo isso porque eu me lembro da Lauriette cantando lá em Belém do Pará. E na igreja chamada Igreja Mãe. E vocês já viram a Lauriette pessoalmente? Quem já viu a Lauriette pessoalmente? Ela é bem baixinha, né, pastor? Ela é baixa, Ela não é uma mulher alta, ela é uma mulherzinha baixa. E quando ela foi cantar lá em Belém, geralmente no estado do Pará, os cultos são de ensinamento, é culto de segunda-feira. E não é um culto comum, é uma festa mesmo grande, que lota a igreja, eu digo, mais da gente. E a Laurete foi cantar e ela cantou exatamente assim. E eu, piolho de igreja, quando eu era culto de ensinamento, eu gostava de ir mais cedo para sentar bem no banco principal da frente. E eu vi essa mulher cantando esse hino, que a irmã cantou, e cantou com muita graça de Deus, muita ousadia. A presença de Deus se derramou naquele lugar de uma forma maravilhosa, esplendorosa, a glória de Deus naquele ambiente. As Assembleias de Deus no estado do Pará é uma igreja fervorosa, uma igreja... Olha só para você ter uma ideia, pastor, talvez o senhor saiba disso. O culto começa às 7 horas, mas 5 horas começa a oração. Aí lá tem um negócio lá, assim, estipulado, determinado. Se você não dá conta de orar às 2 horas, das 5 às 7, tudo bem, mas você não vai ficar conversando.
orou o seu período, cansou, se sente e continue orando sentado. Se você chega lá e fica com outro irmão do lado, o obreiro vem, diz: o pastor pediu para você se calar. É uma disciplina. E você vê, assim, determinado. Os obreiros no púlpito, pastores, os que estão no púlpito, eles têm que tirar o período de oração de 2 horas, de joelho. Mas você vê a glória de Deus se manifestando naquele lugar. Quando começa o culto, já começa incendiando, né? A oração faz toda a diferença, né? Não tem como a oração ela não mudar situações, ela não transformar vidas, o ambiente, é tudo através da oração. E eu não falo por vocês, eu falo por mim. Aí eu já não estou falando por vocês, estou falando por mim. Eu sou um miserável no que tange a oração. Preciso orar muito mais. Eu reconheço. Preciso orar mais. Já tive bem mais envolvimento com o ministério da oração e, lamentavelmente, a gente, até com pesar, admite isso, né? Que nós precisamos ter mais dedicação à oração. E, indo ao texto que lemos, eu, por vezes aqui, tenho confrontado, tenho combatido sobre o materialismo no meio da igreja, a sedução nesse campo que é um campo vasto, né, de garantir às pessoas determinadas coisas que não são nossas, que não estão sobre o nosso poder, a nossa tutela, e dizer de forma até irresponsável que você vai receber, que você tem uma providência de Deus. E pelo fato de ser combativo nesse sentido, eu me senti no desejo de pregar a respeito dessas coisas. Diretamente, tudo que eu tenho dito aqui tem sido pontualmente, abordando pontualmente, não diretamente aquilo que realmente é necessário ser dito. E eu fui a esse texto aí, que é bem conhecido: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Eu creio que aqui até os pequenos, né? O lourão que está ali no colo da irmã Laila, o Luke que está ali atrás, com quem que ele está lá atrás. Embora pequenos, nessa condição de ter os desejos do seu coração realizados, concedidos, até eles levantariam a pequena mão deles e diriam: eu quero receber essa graça de ter os desejos do meu coração concedidos, as vontades do nosso coração concedidas. E sempre que nós nos depararmos com qualquer texto da Bíblia, nós precisamos analisá-los de forma sistemática, objetiva. Pode deixar lá, para saber se é exatamente aquilo que está, se a intenção é exatamente aquela, ou é exatamente aquilo que está escrito. Porque esse texto é um texto maravilhoso, poderoso para as nossas vidas, porque o texto diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Eu, para dizer aos irmãos, tenho consciência de que alguns dos desejos do meu coração, até aqui, onde eu já até os busquei com maior veemência, com maior profundidade, não foram respondidos, não foram atendidos. Eu não alcancei esse objetivo. Eu não recebi isso. E eu sei que é provável que nós aqui, nesta ocasião, o David está ali atrás, comungue dos mesmos, da mesma situação ou dos mesmos males, de já ter orado a Deus, de ter sentido no coração uma vontade, um desejo, e de repente aquele desejo passou despercebido, parece-me que diante de Deus, e Ele não realizou, Ele não concedeu os desejos do nosso coração. E é
Exatamente assim que funciona a dinâmica de Deus. Deus, ele nem sempre vai nos dar aquilo que nós queremos. Existem coisas que vão acontecer e talvez nem vai ser na nossa geração. Deus vai cumprir aquilo que o pastor Hudson busca hoje, talvez na vida dos filhos, se não dos netos. Porque existe um Hudson, pessoa física, e existe o Hudson, que é uma pessoa jurídica, é o CPF, né? Existem promessas de Deus para se cumprir na vida do Hudson, mas não do Hudson físico, do Hudson jurídico, que vai se estender para os seus filhos, para os seus netos. Foi assim: sai, Abraão, da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação, e te darei uma terra que mana leite e mel. Promessa de quem? De Deus. E Abraão viveu isso? Não, ele morreu antes. O Abraão, pessoa física, morreu sem ver isso acontecendo. A grande nação, a terra que manava leite e mel, ele morreu sem ver. Mas o Abraão jurídico, o Abraão, quanto a sua descendência, viveu tudo isso que Deus houvera prometido. Então, esse é um pequeno detalhe das promessas de Deus. Isso ali, de fato, é uma grande promessa. E nós devemos levar em consideração isso. Tem orações que nós fazemos, pastor Hudson, o senhor sabe muito bem, que elas vão acontecer e será na vida dos nossos filhos e netos que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nos dar. Não vai ser para o David, vai ser para os filhos dele. Eu deveria ter pesquisado, eu deveria ter trazido para vocês, mas no próximo culto, talvez essa mensagem se dê em duas etapas, em 2 cultos, mas percebam, existe um texto na Bíblia que está em Apocalipse. E o texto fala sobre um silêncio no céu. O único texto em toda a Bíblia que fala que o céu ele vai ficar em silêncio. Se vocês derem um Google aí enquanto eu estou pregando, vocês vão descobrir o texto e vocês me falam. Mas escute, vai ter um silêncio no céu. É o único, está em Apocalipse. Silêncio no céu. E vocês sabem que a Bíblia diz que os querubins, melhor dizendo, os serafins, eles voam dia e noite e clamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, Apocalipse o quê? 8. Apocalipse 8, é isso. Depois vocês leem em casa e vão ver o motivo pelo qual desse silêncio. E não há nenhum registro bíblico, e parece que nós estamos diante de uma incoerência bíblica, porque quando a Bíblia diz que os anjos clamam, pastor Hudson, dia e noite, sem cessar, clamando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, nesse dia aí, e nesse momento, vocês vão ver que há um silêncio. E é interessante você observar isso aqui. Agora olhe para cá. É interessante você observar isso aqui. O porquê desse silêncio. Vocês sabem o porquê desse silêncio? Porque o Senhor, Ele está ouvindo a oração daqueles mártires que oraram, pedindo a Ele intervenção, intercessão por aquilo que estavam desejando. E a medida, está aí no texto, a medida se encheu. E agora chegou o momento da resposta. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é maravilhoso. O momento da resposta de Deus, William, o momento de Deus responder a tua oração, aleluia, quem sabe é Ele. É Ele que vai fazer. Te amamos, Jesus. Deleitar-se em Deus para ter os seus desejos atendidos e concedidos é da jurisdição de Deus, compete a Deus, somente a Ele. Nós não podemos questionar isso. Nós não podemos questionar isso. E esse salmo inteiro, eu recomendo que vocês leiam isso.
a intriga do salmista, e quem escreveu esse salmo aqui, vocês sabem quem foi, porque o epígrafe está dizendo, o salmo de Davi, foi ele que escreveu, e esse salmo ele deixa claro que Davi escreveu esse salmo na sua velhice, porque é neste mesmo salmo que ele compõe o verso que diz: fui moço e hoje estou velho. Ele está assumindo a sua velhice, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas o que intrigava Davi nesse salmo, e foi por esse motivo que ele compôs, foi de ver, aleluia, o ímpio prosperando em seu caminho, enquanto os justos estão padecendo males e tribulações. E o salmista Davi está intrigado com isso. Se você ler o salmo todo, você vai ver que Davi, ele não aceita, ele está incomodado com esta situação. Inspiração divina. O próprio Deus inspira Davi e ele compõe o verso 4, que ele diz: deleita-te também no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. Isso aqui é maravilhoso. Ele está dizendo para que você prospere, não da mesma forma que o ímpio vem prosperando. É uma forma totalmente diferente da prosperidade do ímpio. Faça isso. O quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Deleite-te no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3 e bem forte. Deleita-te no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Aleluia. Resposta de Deus para o coração aflito de alguém que não se contenta de ver o ímpio prosperando em seu caminho, enquanto os justos padecem necessidades e males. Inspiração de Deus como resposta para a indignação de Davi é essa: deleita-te no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Sem qualquer raiz, resquícios de inveja, francamente falando, dá raiva. Né, irmã Lali? Sem inveja, sem resquícios, sabe, de inveja. Mas olhar e ver, a gente se pergunta, não dá para entender, né? Eu dizia hoje para Keila, eu dizia isso aqui hoje para Keila. Nós estávamos conversando. Os nossos pais, e alguns de nós aqui, assim como eu, a vocês que são mais novos não, mas os nossos pais, e o meu pai, por exemplo, os heróis que ele reconhecia como herói, eram homens dignos, de uma vida ilibada, de uma conduta exemplar. Os heróis que os nossos pais tinham, os homens, ou em alguns casos mulheres, irmã Laila, que o seu pai, a sua mãe admiravam. Se você for ver, eu dizia para aquele isso: aproveita que o teu pai está vivo, dizia isso para ela, e conversa com ele, conversas inteligentes, e pergunta para ele quem são as pessoas, os homens ou mulheres que ele admira, que ele pode dizer que são pessoas admiráveis. Pergunta para ele, e depois tu vai pesquisar a vida dessas pessoas, pessoas de uma conduta exemplar, de uma conduta ilibada, pessoas dignas na sociedade. Era assim. Pode ser o seu Manuel lá da fazendinha, pode ser o seu Raimundo lá do comércio, eu não sei. Ele admirava aquela pessoa, mas essa pessoa tinha uma conduta, uma vida ilibada. Para hoje, você vê, William, a geração de hoje tendo como herói e admiradores desses heróis pessoas de uma vida desgraçada, miserável, moralmente falando, miseráveis, de uma vida pregressa, imoral, e assim, de seguidores. E esse camarada, quanto mais baixo ele é, quanto mais o nível dele moral, ético, espiritual for baixo, mais seguidor ele é, mais seguidor ele tem. É assim.
Aí sabe o que acontece? Quer que eu diga para vocês? Olha bem para cá. Esse camarada tem muito seguidor, rede social monetizada, e ele prospera, e ele se enriquece. Um vídeo, uma aberração de um vídeo que ele posta, arrasta milhões e põe no bolso, e constrói mansões e carrão, e prospera, levando centenas de milhares de jovens a viver uma vida promíscua, imoral, sexualidade fora do tempo, imoral, toda prática imoral. Cantores de funk imoral, com música que fazem apologia ao crime, que fazem apologia à prostituição, à imoralidade, ímpios, prosperando naquilo que fazem, prosperando em seu caminho. E você posta um vídeo de um crente cantando, louvando a Deus, e não prospera. E como é que você não olha para isso e não se indigna, assim como se indignava Davi? Das duas umas. Ou você é um homem gelado, uma mulher gelada que não tem sensibilidade, ou então você está totalmente fora da realidade, do contexto que você está vivendo. Para você não se sentir impactado com isso, para você não se sentir tocado por isso, porque isso reflete alguma coisa, ou deve refletir alguma coisa para a sua vida. O que, pastor Sócio? Isso deve refletir para você a preferência da sociedade, o querer da sociedade, a vontade da sociedade, a inclinação da sociedade que você está inserido. Nós, né, pastor, não temos um planeta só para nós não, crentes. Nós estamos envolvidos nesse sistema, nesse contexto, onde os mais baixos níveis de moral são os mais acessados, os mais requisitados, os mais buscados. E onde é que você está? Você está no além? Não, você está aqui. Isso causa revolta, indignação, sim, e deve causar mesmo. Mas você não vai se deter somente nisso. Na tua indignação, na tua revolta, na tua queixa, na tua dor, tu vai se deter exatamente nisso aqui, ó, que está diante dos nossos olhos. Enquanto todas essas coisas estiverem acontecendo, a igreja de Jesus Cristo está ali, ó, deleitando-se no Senhor, e Ele vai concedendo os desejos do nosso coração. Se tem alguém aí, dá uma glória a Deus, irmão. Levanta a sua mão e glorifica o Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. É desse jeito. É desse jeito. Porque Louvado o teu nome, Jesus. não é só mansão, irmão, e BMW que esses caras usufruem, não. Não. Você pensa que é? Você pensa que esses camaradas que têm tudo isso aí que eu acabei de dizer, eles estão usufruindo só de sair dessas mansõezonas, né, pastor? Cordãozão de ouro. Tu acha que essas mulheres das redes sociais imoral, pornográfica, elas estão usufruindo só desse dinheirão? Não, eles estão influenciando alguém. Tem um tal do cantor de funk, um tal de Oruan. Vocês já ouviram falar? Já deve ter ouvido, né? Crianças assim, ó, crianças da idade da Rebeca, chorando, desesperadamente chorando. O camarada é só filho do Marcinho VP, o maior traficante que está preso aí. Influenciando pessoas, adolescente da idade do Abner, chorando desesperadamente para ver o camarada, para tocar no camarada. Aí as pessoas, eu acho interessante, pastor Udes, que os crentes desinformados, isso não tem nada a ver com a gente. Eu quero saber se tu não está aqui ainda, ou se tu já foi arrebatado. Porque se tu estiver aqui, nós temos que estar à frente de tudo isso, advertindo a igreja, ensinando a igreja a respeito dessas coisas. Por quê? Porque quando o teu filho chegar lá na tua casa, com certos questionamentos, vai dizer para ele: meu filho, o nosso caso aqui é com isso aqui, ó, deleitando-se em Deus, e Ele vai nos conceder, Ele vai nos entregar, Ele vai nos dar aquilo que o nosso coração deseja. Deleitando-se no Senhor. Sabe por quê? Porque esses de hoje vão ficar velhos.
E quem vai substituir o lugar deles é esses outros moleques, às vezes alguns que é até amigos dos nossos filhos, que vão fazer sucesso através disso, desses meios. O Abner chegou comigo lá em casa esse dia e disse: pai, tem um negócio para falar com o senhor, mas eu não posso falar no meio das mulheres. Eu digo: então vamos para uma conversa de macho. Aí ele veio e falou no meu ouvido. Eu digo: tá bom, eu entendi. Disse: meu filho, isso é horrível, isso é feio. A gente não fala essas coisas e provavelmente esse menino deve ter ouvido alguém, talvez na casa dele, falando essas coisas. Está aí, está no terreiro de casa, a gente não sabe. Hein? Não era uma boa coisa não, inclusive a criança foi advertida, o pai teve que buscar coisas do gênero que acontece aqui. Acontece, não é assim, Abner? E a gente acha: não, isso está no terreiro da tua casa, meu irmão. Acorda, está dormindo, dorminhoco. Acorda, está no terreiro da tua casa. O diabo está se andando em volta da tenda da nossa casa e a gente: não, está tudo bem. Os nossos filhos com a nossa mente, sabe, pastor, dando um nó, sem entender essas coisas. Como é que pode? O moleque com tênis da Nike, o moleque com calça de não sei o quê, o moleque assim assado, e eu desse jeito. Meu pai diz que Deus é o maior de todos. O meu pai diz que Deus é o Deus que abençoa. E olha a situação aqui. O moleque vai lá, imoral, fala um bocado de imoralidade, e eu estou aqui nessa situação. E eu estou aqui para dizer para o meu filho que está ali: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Aleluia! Deus maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o teu Aleluia. nome, Jesus. A glória e a honra é sua. Oh, aleluia. Na que meu Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus, É assim que funciona, irmão. amamos, Jesus. É assim, né, William? O padrão, eu já disse isso aqui por mais de uma vez, imprimido por Satanás, pelo diabo, pelo príncipe deste mundo. O padrão de perfeição, o padrão de vida, o padrão social que o próprio diabo domina o sistema mundano, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é ele que domina, é muito alto. É muito alto. Ele prende as pessoas, acorrenta as famílias, fazem delas escravas, destrói as famílias. Quando nós nos deixamos levar por esse caminho, o caminho da insatisfação, o caminho da inquietude, de correr atrás dessas coisas, nós somos presas fáceis para o diabo. Nós somos presas fáceis para Satanás roubar a nossa alegria, David. De nós olhar para a nossa vida e dizer: eu dou tudo que eu tenho de mim. Eu vou até o derradeiro, lá no Nordeste diz derradeiro, você sabe o que é derradeiro, é o último. Eu dou de mim até o derradeiro gás que eu tenho, mas parece que não anda as coisas, parece que não flui as coisas, parece que não está dando certo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus. Aleluia. Está dando certo sim, meu irmão. Está dando certo sim, porque há uma mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. Há uma mão potente de Deus sobre a nossa vida. Que mesmo cansado como estamos, alguns de nós aqui hoje, nós ainda buscamos tempo para nos deleitar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Para nos deleitar no Senhor. E isso ali é uma grande promessa de Deus, né? É uma grande promessa. E nós precisamos nos debruçar sobre o conceito de deleitar-se no Senhor. Vamos lá? Vamos entrar na mensagem? Isso aqui é uma introdução e nós vamos entrar na mensagem. Vamos entender o que significa deleitar-se no Senhor. Vocês sabem o que significa deleitar-se no Senhor? Eu busquei, eu fiz essa pesquisa por vocês. E você precisa entender o que significa se deleitar no Senhor.
Porque até aqui, ouça-me por favor, escute, até aqui, todos nós queremos que os desejos do nosso coração sejam atendidos. Todos nós aqui. É assim, né? O William está orando, está buscando, o coração dele está batendo, tem desejo aí dentro para ser atendido por Deus, não é assim? Né? Está buscando a Deus, eu estou orando a Deus também, o William, o coração está batendo, tem coisas aí, sabe, para se cumprir. Até aí tudo bem, mas o desejo que nós possuímos é legítimo, é verdadeiro, não é do diabo, é nosso, é desejo do nosso coração. Porém, escute, há uma conexão entre desejos concedidos e deleitar-se também no Senhor. Há uma conexão. A primeira parte do versículo é aquela, deleita-te também no Senhor. É a parte A desse verso. É a parte A desse verso. Ela possui uma vírgula que você está vendo, que é para dar uma pausa para você ir para a segunda parte, que está devidamente conectada com a primeira. Amém? Eu estou me fazendo entender, amém? Amém? Então vamos começar pelo começo. Deleita-te também no Senhor. O que significa se deleitar? Poderia dar o microfone para vocês, irmã Laila, o que significa deleitar segundo o seu conceito? William, o que significa deleitar segundo o teu próprio conceito? Vocês dariam conceitos do que significa deleitar-se. Mas vamos lá, e se vocês trouxerem caneta e papel, vão anotando aí. Olha o que significa. Deleitar vem do latim, que quer dizer delectare, que significa, número 1, veja só, atrair. Número 2, presta atenção, número 2 significa seduzir, encantar, recrear-se, causar prazer, deliciar-se, possuir uma sensação de contentamento, satisfazer-se, prazer suave e prolongado, moral e físico. Isso significa se deleitar. Ou seja, tu quer que os desejos do teu coração sejam concedidos? Então, a pergunta é, tu está atraído pelo Senhor? Está lá, ó, Senhor. Tu tem atração pelo Deus que você está servindo? Para ter desejo atendido, concedido, William, tu deve consultar se o teu coração tem como atrativo, como atração a Deus. Segundo, tu te sentes seduzido por esse Deus? Esse Deus é o sedutor da tua alma. Esse Deus é o sedutor. Ou seja, você está encantado com esse Deus? Está encantado? Você se sente maravilhado, encantado com esse Deus? Porque deleitar-se significa encantar. Recrear-se. Você recreia-se em Deus. Sabe o que é recrear-se? Os meninos vão para o recreio, não vai? Como é o nome do dele aí? Como é o João? Como é? O Pedro? Pedro, tu vai para o recreio, não vai? Tu gosta de ir para o recreio lá na escola? Tu gosta, menino? É a melhor hora, né? Que tem um lanche, tem as brincadeiras. É o recreio. Você recreia-se em Deus. Você está à vontade com Deus. Você está recreado no Senhor. É isso. Recreia-se. Causar prazer. Deleitar-se é o mesmo que causar prazer. Você tem prazer de estar com Deus. Você tem prazer pela companhia dele. Veja só. Você delicia-se no Senhor. Quando você está diante dele, você possui uma sensação de contentamento. De que nada está te faltando. Estou deleitado em Deus. E me veio uma sensação de contentamento. Aleluia, glória a Deus. Ou você é como as sanguessugas lá de Provérbios, onde o nome de uma é dar e da outra dá. Dá. Não se contenta, não tem prazer, não se satisfaz, não recreia-se. Tem mais. Eu acho interessante isso aqui. Esse aqui é uma das terminologias mais interessantes. Prazer suave e prolongado.
Vocês sabem que o motivo pelo qual o usuário de drogas ele recorre às drogas frequentemente, pastor Hudson, é por causa que a sensação de prazer é rápida, é momentânea. Boa. A sensação, irmã Keila, de prazer na vida do usuário de droga é rápida, é curta. E por isso ele volta novamente à droga. Mas quem tem prazer no Senhor é diferente, porque a sensação é prolongada e é suave. Louvado seja o teu nome. E eu acho interessante porque essa terminologia diz que isso afeta o físico e afeta o moral da pessoa. Maravilhoso. A sensação de prazer quando nós estamos nos deleitando no Senhor, ela é suave, porém é prolongada. Você se lembra de Elias quando estava na caverna? Vocês podem falar melhor do que eu, vocês sabem mais do que eu disso aqui. Ele estava na caverna e ele queria uma resposta de Deus. E ele viu um vento que vinha destruindo tudo. Não foi assim. Ele disse, é Deus que está vindo. E é Deus que está vindo aí. Agora é Deus. Deus vai responder. Ele saiu fora, não era Deus. Era só um vento. Depois veio um fogo abrasador que vinha destruindo tudo. Ele disse, agora é Deus. Ele saiu lá fora, não era Deus. Aí depois veio uma brisa suave. Que soprou. E ele saiu lá fora e Deus falou com ele no meio da brisa suave. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu tinha um crediário em Nova Serrana, eu botei nas minhas fichas e nos meus cartões um versículo bíblico, e eu coloquei assim: a bênção, vocês se lembram? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus, irmã, lá quer nos abençoar, a bênção de Deus vem de forma suave, sem deixar para trás transtornos, males e consequências negativas. Ela vem e vem suave, porque vem no mesmo tom de que estamos nos deleitando nele. Aleluia. Na mesma proporção. É assim que a bênção de Deus vem. Louvado seja o teu nome, Jesus. Esse relógio está certo, tá? Não tá? É meio desviado o relógio, mas É. tá certo. Então veja, é difícil que alguém use do tempo quando está ministrando. É difícil que alguém use do tempo quando está ministrando para dizer o que significa se deleitar. Agora ficou um pouco mais estreito. Porque para ter os desejos do coração, William, para você ter os desejos do teu coração, assim como eu preciso me deleitar. E se deleitar é tudo isso aqui que eu disse: ser atraído, ser seduzido, ser encantado, recrear-se, sentir prazer, deliciar-se, possuir uma sensação de contentamento. São todas essas coisas. E aí sim, os desejos do nosso coração serão atendidos. Agora, guardando aí na tua memória, em alguma parte do teu cérebro, tudo isso que eu disse. Quando você se deleitar e sentir todas essas coisas em você, vai acontecer um fenômeno. Quando você se deleitar no Senhor, pastor Hudson, e todas essas coisas foram evidentes em você, na sua vida, você sentir prazer, você se deliciar no Senhor, vai acontecer um fenômeno. A senhora também. E vai acontecer um fenômeno. A senhora sabe qual é o fenômeno? É que as suas vontades desaparecerão. Você vai deixar de ter vontades propriamente suas. E agora vai ser estabelecido em você as vontades de Deus. Aleluia. Você não vai ter mais vontade sua, propriamente sua.
Agora, as vontades predominantes que vão governar a sua vida, David, o teu pensamento, o teu coração, as células do teu corpo, os tendões do teu corpo, todo o teu corpo, toda a tua mente, toda a tua alma, todo o teu espírito, não serão mais dirigidos pela tua própria vontade. Vão ser dirigidas pela vontade do próprio Deus. Qual é o fenômeno, pastor Sóstenes? Deus vai implantar em você as vontades dele. Você se lembra? Para comprovar isso que eu estou dizendo, a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, você se lembra? Eu já falei isso aqui para vocês. Ele disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Qual foi a vontade que prevaleceu? De Deus. A de Deus. Porque a de Deus era mais veemente em Jesus do que as próprias dele. A vontade de Deus era mais forte na pessoa bendita do nosso Salvador amado do que as suas vontades. A vontade que prevaleceu foi a vontade de Deus. Levanta assim sua mão direita ao céu. A vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Em o nome de Jesus Cristo é que eu estou dizendo isso. E aqueles que acreditam recebam. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. É isso aí, cadê? Ei, sonoplasta, coloca aí para mim, João, Evangelho, viu? Evangelho por João 14. Vamos ver o que diz a Bíblia. João 14, versículo 13, coloca lá. Oh, aleluia. Olha ali. Olha lá o que diz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que finalidade? Leia o resto do texto para mim. Para que finalidade? Para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei. Tudo que você pedir, Jesus o fará. Desde que seja para esta finalidade, para que o Pai seja glorificado. A pergunta intrigante aqui é essa. A vontade do teu coração, o desejo do teu coração, glorifica o Pai? Você já fez a pergunta, será que esse desejo que eu tenho dentro de mim, uma vez realizado, vai glorificar o nome do Senhor? Vai exaltar o nome do Senhor? Pergunta. Coloca agora João capítulo 15, versículo 7. Coloca aí para nós ver. Vamos ver o que vai dar. O mesmo livro, porém capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Desde que você esteja nele e as palavras dele estejam em você. Aleluia. Glória a Deus. Desde que a palavra dele esteja em você e você nele, tudo que você pedir ele vai fazer. Caso contrário, eu posso rasgar minha camisa aqui pulando e dizendo, vai recebendo aí, levanta a mão da glória e recebe aí. Mas a pergunta é, você está nele e as palavras dele estão em você? Não, então não vai receber. É proporcional a palavra dele em você e você nele. Por quê, pastor Sérgio? Sabe por quê, irmã Lália? Porque quanto mais de Bíblia a senhora ouve, mais a senhora está nele. Glória a Deus. Não é à toa, William, que o diabo quer varrer a Bíblia, as pregações de ensinamento das igrejas, porque o diabo sabe que quanto mais Bíblia,
mais a pessoa se aproxima dele. Aleluia. Quanto mais nós somos ensinados, corrigidos, orientados pela Bíblia, mais nós nos aproximamos dele. Aí o diabo diz assim: faz o seguinte, rapaz, é melhor para o crescimento, para o inchaço, é melhor, põe uma atraçãozinha aí, rapaz. Tira esse negócio, 1 hora de Bíblia, é doido, rapaz. 20 minutos de Bíblia, o resto uma atraçãozinha aí, uma pecinha teatral, um negócio, sabe? E é melhor. Mas o que aproxima, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. O que aproxima o homem de Jesus é a palavra. O que faz o homem se aproximar de Jesus para receber as bênçãos que nós tanto precisamos é a palavra. É ela que nos leva para Ele, é ela que entra em nós. Aleluia. Deus, aleluia. Oh, aleluia, glórias a Deus. Te adoramos, Jesus. O maligno, o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Ele sabe que quanto mais de palavra, de Bíblia, de ensino, de estudo da palavra de Deus nós recebemos, mais a palavra de Deus, ela vai gerar frutos na nossa vida. Aleluia. E é por isso que ele quer banir dos púlpitos os verdadeiros homens de Deus que têm compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Camarada, tu é Bíblia, tu gosta, pois, aqui não tem espaço. Aqui não tem espaço. Porque eles acham que a Bíblia, que a palavra de Deus pregada vai gerar algum mal. Eles acham que a palavra de Deus, pastor Hudson, quando ela é pregada, ela pode... Não, vai afastar as pessoas. Não, olha. Sabe o que é isso? Eu vou trazer um estudo sobre isso. Discurso, as mensagens de hoje, irmã Laila, deixaram de ser pregação da palavra de Deus e se tornaram, David, discursos populistas. Eu vou pregar sobre isso um dia aqui. Discursos populistas. O que é o discurso populista? É o discurso que agrada o povo. Hein? Vocês se lembram? Jesus inicia o ministério dele e ele começa pregando, e a Bíblia diz que afluía grandes multidões para ouvi-lo. O ápice do crescimento do ministério de Jesus, as multidões, ele só precisava de uma coisa: Jesus se autodenominar rei naquele momento, porque as multidões estavam com ele, eles tinham se alimentado, comido dos pães e dos peixes, eles tinham recebido milagres, demônios haviam sido repreendidos, o povo, a massa estava com ele. No próximo culto, depois do milagre da multiplicação, leia lá. No próximo culto, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão em peso para ouvir Jesus. Jesus olhou e disse assim: vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram. Vocês estão aqui por causa do peixe que vocês comeram. Vocês não estão aqui por causa de um verdadeiro compromisso com Deus. Aí o Senhor Jesus saiu com essa: porém eu vos digo que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Sabe o que aconteceu? Não ficou ninguém. Aleluia. Sabe o que eles disseram? Sabe o que foi, William? O que eles disseram? Dura nos é essa palavra. Estou vazando, ele estava dizendo. Estou caindo fora. Essa palavra é demais de comer carne, beber sangue. O que é isso? Canibalismo? Jesus explicou para os discípulos que ficaram e disse para ele: e vós quereis ir após eles? Aí Pedro sai com uma dessa, né? Mestre, do que nos adianta aí? Escute, observe bem. Do que nos adianta aí, irmã Laila? Do que nos adianta aí? Se tu tens o quê? A palavra de vida eterna. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Do que nos adianta sair daqui se tu tens a palavra de vida eterna? Se quando tu prega nós sentimos algo dentro da nossa alma, nós não vamos sair daqui.
Você acha que eu que estou dizendo isso aqui, que sou um mero mortal, Glória a Deus. que sei dessas coisas e por isso estou dizendo aqui? Você acha que o diabo não sabe disso? Você acha que o porquê que na Europa inteira as igrejas que um dia foram berço do Pentecoste, igreja de homens espirituais cheios do poder de Deus, que Deus usou grandemente, eu poderia listar o nome de vários deles aqui, estão falidas. As igrejas estão arrasadas, as igrejas estão destruídas, igrejas que em cima é igreja, embaixo é bar, que os irmãos saem de cima e vão para baixo beber, estão varridas porque apostataram da fé, porque se esqueceram da preciosa palavra de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas acham que é brincadeira, meu irmão. O desprezo pela palavra de Deus tem consequências irreversíveis para a vida da pessoa. Escute, cada vez que o homem despreza em obedecer a preciosa palavra de Deus e em ouvir a preciosa palavra de Deus, sempre vai haver uma consequência irreversível, com duro preço, com duras penas a ser pago. Rejeitou a palavra de Deus, vai vir julgamento de Deus aí. Mas sabe de uma coisa? Chamaram 2 pintores, concluo aqui a minha fala, para pintar o melhor quadro que expressasse paz. E o pintor pintou o primeiro quadro, um rio com águas transparentes que corria por entre as árvores, pássaros que voavam. Ele pintou tudo isso no seu quadro. Árvores altas, frondosas. O segundo pintor veio e pintou um quadro de uma grande tempestade que estava varrendo e destruindo toda uma floresta. E um pássaro que estava acolhido em seu ninho, com os olhos fechados, protegendo os seus ovos. A proteção, guarde isso, meus irmãos, guarde isso. Eu não sei como vai ser a partir de amanhã, eu não sei. Deus pode fazer isso aqui com qualquer um de nós, mas guarde isso aqui. Mesmo que talvez chegue um tempo que a gente não esteja mais próximo uns dos outros. Talvez vocês não vão mais me ver. Talvez, quem sabe, eu vou para outro lugar, vocês vão. Ou talvez, quem sabe, alguma coisa aconteça comigo. Mas escute bem, guarde isso, guarde isso. Deus, David, meu filho, Deus, Ele tem proteção para os seus em meio às maiores tempestades. Deus tem proteção. Ele é a segurança do seu povo. Ele é o guarda de Israel. Ele não tosqueneja. No dia da sua maior adversidade, no dia da sua maior peleja, no dia da sua maior dor, no dia do seu maior sofrimento, Ele é e sempre vai ser a sua proteção. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Teu nome, Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Mestre, Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Te amamos. Quer os desejos do teu coração atendidos? Quem quer o desejo do coração atendido? Glória a Deus. Volte para casa com essa, então deleita-te no Senhor. Amém. Cutuca aí, só para quebrar um pouco o gelo. Diz aí assim para ele, diz aí assim. Quer desejo atendido, quer deleita-te, 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 deleita-te no Senhor. Passe noites inteiras orando. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje sobre uma mensagem que eu quero pregar qualquer dia desses aqui. Estava maravilhado quando Jesus, Ele subiu para orar, para escolher os apóstolos, os 12 apóstolos que escolheu. Ele subiu para orar, e a Bíblia diz que ele subiu e orou o quê? A noite inteira. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, a noite inteira. David meu, Oh, maravilha, orou a noite inteira. E segundo estimativas, ele orou pelo menos 10 horas ininterruptas. Você sabe o que é isso? Sem parar, 10 horas. E quando desceu, Deus deu a eles
aqueles que haviam de ser escolhidos. Aleluia, glória a Deus. O maior fracasso dos obreiros hoje, principalmente o presidente de igreja, William, é de escolher as pessoas sem direção de Deus, sem buscar a Deus, sem se deleitar em Deus primeiramente. Vão fazendo as coisas atabalhoado, porque não oram a Deus, não buscam a Deus. Mas eu sei que Deus, Ele em todo o tempo preservou e sempre vai preservar aqueles que estarão sempre se deleitando no Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.